Agora que nós colocamos todo mundo dentro de caixas, eu vou ensinar vocês a verificarem isso que eu falei usando uma ferramenta do próprio navegador. Os navegadores de internet hoje, eles têm um módulo, um plugin interno, uma ferramenta própria que auxilia o desenvolvedor. Hoje o navegador ele é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento. Ele não é só um ambiente onde você sai navegando nos sites, nos websites. Você consegue fazer muitas coisas legais de desenvolvimento só pelo navegador. Tá? Então, por exemplo, abrindo aqui o Chrome ou qualquer outro navegador, clicando com o direito, você vai ter uma ferramenta chamada Inspect, onde você vai inspecionar o que está acontecendo nesse momento nessa página. É um painelzão. Nós somos piloto do dev dessa página. Então nós temos que entender o que esse painel quer dizer. Tá? Então o que esse painel quer dizer? Que nesse momento existem algumas coisas na memória desse browser, desse navegador. E essas coisas são essas tags. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Nós estamos na abinha elementos. Tá vendo? Cada tag é considerado um tal de elemento. Elemento. Grava essa palavra, elemento. Tá? Então a palavra elemento quer dizer o quê? Cada sanduíchezinho ou tags que não tem sanduíche são elementos. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho o HTML é um elemento. Olha só, se eu cliquei aqui na primeira linha, olha o que ele selecionou. Todinha a minha tela. Quer dizer que é o meu sanduíche maior. Certo? E aqui o primeiro recheio é o head, que é uma parte dele. Não selecionou nada. Por quê? Porque o head não corresponde a ninguém visualmente dentro do corpo da minha página. Mas se eu clicar no body, olha o que ele fez. Você viu que já tem uma margem. Ó. Ele pegou o azul que ele selecionou do body, corresponde a esse conteúdo aqui. Ó. É a caixona grande. O body é uma caixa. O body é uma caixa. Esse espaçamento aqui nas bordas aí, padrão. Você coloca ou você pode tirar? É padrão, mas você pode alterar. Perceba que existe uma numeração. Se você passar o mouse aqui, ó, existe uma numeração. Ó, 458. Exatamente. Então existe um padrão, mas você pode alterar isso. Olha aqui embaixo, ó, div. Você clicou nessa div, é uma caixa dentro da outra caixa body. Se você clicar nessa outra div aqui de cima, ó, tá vendo? Div. Ó, a primeira div aqui, ó. O que ele pintou? A caixa calculadora. Ó, outra div. A caixa número. Do prédio vai descendo, vai descendo. Exatamente. Então perceba? Só que se eu abrir a div, eu tenho um H1. Ele selecionou só o H1. Tá vendo? Então você vai expandindo. Ó. Então é isso que eu quero que você entenda. Que conforme você vai clicando na tag, ele mostra quem é o correspondente dele. Tá? Se você clicar aqui no body, no corpo, ele não vai te levar para a tag. Mas se você clicar na tag ou passar o mouse sobre, ó, ele vai te mostrando quem que você está pegando. Ó, o label, quem que é o label? Só aquele pedacinho ali. Ó. Quem que é a div? É uma caixa inteira maior. E o label está dentro. Então ele ajuda você a não precisar usar tanto a sua imaginação. Tá? Inclusive, mas é importante. A gente consegue alterar o layout das páginas dos portais, né? Consegue alterar em tempo real. Notícia, tudo por consegue. Você vai saber como que é feito também, né? Isso, exatamente. Então você consegue fazer alterações em tempo real, tá? Para ver como que ficaria na tela. Por exemplo, eu cliquei aqui 2 vezes no texto número 1. Como que ficaria a minha tela se o texto não fosse número 1? Se fosse number 1. Enter. Ele mudou o number 1 lá. Mas não quer dizer que ele mudou o código que nós digitamos. Ele fez uma mudança temporária só no browser. Uhum. Tá? O nosso master, né? exatamente. O nosso original continua. Tá? Mas nós temos que entender entender esse painel. Hoje nós vamos estudar a aba elemento. Mas nós temos várias abinhas aqui para estudar. Inclusive, se você quiser simular um celular, como que seria essa página no celular? Você clica aqui, ó. Device Toolbar. Clicou, olha como ficaria no celular. Mas qual aparelho? Galaxy, tá vendo? iPhone. Você começa a visualizar. Tá vendo? Zoom, você pode ampliar. Tá vendo? Olha aí. Beleza? Você consegue simular uma coisa. Então agora o próximo passo vou voltar aqui, vou sair do ambiente celular, vou para o browser mesmo e vou fazer algumas configurações para tornar essa página parecida com o nosso protótipo. O HTML em si, a linguagem HTML em si, ela acabou aqui o papel dela para esse desafio. Eu não consigo mais avançar. Eu não consigo fazer mais muita coisa.
Consigo alinhar, pode tentar fazer alguns alinhamentos forçados, umas coisas. Mas e digamos assim, o processo? Porque ele está número 1, número 2. Isso. O resultado? Não, aí é outra linguagem. Não é, outra linguagem. o HTML não resolve esse problema também. Entendi. Porque falta de conhecimento meu. Falta de conhecimento nosso nesse momento. A gente não tem conhecimento para fazer o calcular funcionar ainda. Por quê? Eu quero que vocês entendam o papel de cada linguagem. A linguagem HTML, ela morreu aqui o papel dela. É só até aqui. Acabou. Ah, mas eu não quero só até aqui. Eu quero deixar bonita. Aí eu preciso incorporar uma outra linguagem junto com ela. Alguém que foi feito, fabricado para estilizar no HTML. Que aí é uma linguagem chamada CSS. Tá? Que é o que nós vamos aprender agora. E como que coloca CSS dentro da minha página? O CSS usa outro conceito. Ele não usa o conceito de tags. Ele usa o conceito de classes. Que eu quero explicar para vocês. Tá? É outro conceito. Mas está tudo relacionado. Não é assim uma coisa absurda que não tem nada a ver. Não é assim. Tá tudo relacionado. Então, mas só que a sintaxe, quando eu falo sintaxe, pessoal, é o jeitão de escrever a coisa. Por exemplo, HTML você escreve o quê? Abre o sinal de menor, abre o sinal de maior e põe a palavra-chave. A tag. É baseada em tags. Então, a sintaxe do HTML é como ele é escrito. Eu dou um espaço, tem um type aqui, igual, um valor. Isso é o jeitão, é a sintaxe do HTML. Tá? São as regras, como que você escreve um corpo HTML. Agora, o CSS, ele já é uma outra linguagem que não tem esse conceito de tags, mas ele trabalha junto com as tags. Então, como funciona? Eu vou separar aqui, ó, eu coloco no head da minha página, é nesse espaço que eu coloco. Eu vou colocar uma tag HTML chamada style e uma tag /style, dizendo nesse intervalo, ou seja, nesse sanduíche, o que vai aqui dentro do recheio é uma outra programação, uma outra linguagem que é o CSS. Entendeu? Eu criei um sanduíche próprio para o style, para o CSS. Então quer dizer que daqui para cá é HTML e daqui para cá é HTML. Mas o que eu vou colocar no meio, no recheio ali, vai ser CSS. Outra regra, outra sintaxe. Ok? Então o que eu faço aqui? Como funciona a linguagem? CSS. Ele também é baseado em chave e valor e configurações específicas. Por exemplo, eu posso dizer assim, tá vendo essa minha div aqui? Essa minha div representa a caixa maior, não representa? Eu quero configurar ela. Eu quero falar que essa div, que é o sanduíche principal, ela vai ser de fundo azul. Eu tenho que configurar o fundo dela. Mas para eu configurar o fundo dela, eu tenho que identificar ela. Existe um atributo no HTML que se chama ID. É uma forma de fazer isso. Eu poderia falar assim, ó, eu poderia chamar esse cara de ID igual e chamar esse cara aqui de sanduíche de fora. Fica esquisito, né? Vamos chamar o quê? Hã? Complemento. Calculadora. Né? Vamos chamar assim de calculadora. Cachorro quente. Não, calculadora. Calculadora. Pronto, eu chamei ele de calculadora. Certo? Aqui está o layout da minha calculadora. Beleza? Você vai chegar na tua casa hoje, alguém perguntar o que você aprendeu. Eu aprendi a fazer sanduíche, né? Pelo amor de Deus, não era um curso de programação que lá, cara. Só falando de sanduíche, a aula inteira. A aula inteira falando de sanduíche. Então aqui, ó, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou colocar um sinal de hashtag e vou colocar assim, ó, calculador, o mesmo nome que eu dei lá. E vou abrir e fechar chaves, olha só. O que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que alguém dentro do meu HTML tem um ID. ID, pessoal, é um identificador único. Você não pode repetir ele. Você não pode repetir. ID, qual que é o seu ID? Aí você pode considerar que o seu ID é o seu CPF, por exemplo. Não repete. O seu ID, o ID dele, o ID dele, o ID dele tem que ser diferente um do outro. Que é um jeito de identificar quem nós somos. Tá? Então o ID, eu dei uma sequência de letras que representa o ID daquele elemento. Então esse ID, pessoal, calculadora, como eu usei o atributo ID, ele não pode existir outra div com ID calculadora. Entendeu? Eu dei um nome para ela, um identificador. O ID é um identificador do meu elemento. A digital, né? É a digital do meu elemento. Cada elemento tem a sua digital. Tá? O dele eu chamei de calculadora. Eu escolho. Eu poderia colocar um ID assim, ó. O ID dessa div é esse aqui.
Só que fica difícil de lembrar. Então a gente usa, né? Assim. Entendeu? Tá joia? Bom, cálculo. Aí agora esse hashtag aqui quer dizer o quê? Ache alguém, encontre dentro do meu body alguém que tenha o ID chamado calculadora. O hashtag quer dizer, procure por alguém lá dentro com o ID calculadora. E faça o que com ele? O que tiver entre o abre chaves e fecha chaves é o que vai acontecer com ele. Nós vamos colocar algumas configurações de cor, por exemplo, background, color, vamos pôr assim um aqua mesmo, um blue, vamos pôr blue assim, vai ficar, depois a gente acha a cor certinho do nosso protótipo, blue e ponto e vírgula. Perceba que eu coloquei aqui uma chave, 2 pontos, um valor. A chave background traço color é uma chave, 2 pontos blue é um valor, tá? É um valor. Salvamos aqui e eu falei que o cara que se chama calculadora vai ter que ser blue, o background dele quer dizer o fundo dele. Então agora nós estamos começando a pôr a roupinha no nosso HTML. O HTML está pelado, agora estamos pondo roupa nele. O style é a roupa em cada parte. Essa calculadora aqui, ó, esse bloquinho é a roupagem do sanduíche calculadora, mas não quer dizer que os outros também não vai ter suas próprias roupinhas. Eu posso pôr uma roupinha para esse cara, entendeu? Posso pôr uma roupinha para ele. E no final fica todo mundo fantasiado aí, pintadinho, tudo estilizado. Entenderam isso? Ritmo de carnaval, né, gente? Beleza? Então, se eu atualizar minha página, olha o que eu tenho. Tá vendo o que eu tenho? Achei um cara lá que disse que ele ficou azul.